Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical, a sexta escola bíblica do ano, a lição de número 6. Inclusive eu passei até a foto da revista para alguns irmãos. Eu projetei também nos grupos da nossa querida igreja. E o textuário da lição de hoje está em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz, vou ler pela Nova Versão Internacional, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Esse é o textuário da nossa lição de hoje. Deus começa a formar o seu povo. Deus começa a formar o seu povo. Senhor Deus, te damos graças, Pai, porque tu nos dás a oportunidade de trabalhar para a tua causa, Senhor Deus. Ajuda-nos a guardar a tua palavra em nossos corações para que nós não venhamos a pecar contra ti, Senhor Deus. Nos dai um dia feliz e em paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, é um prazer estar de volta aqui com os irmãos para estudar mais uma lição. E agora dando início a toda aquela jornada de Abraão, aquele Abraão missionário, aquele Abraão formador do povo de Deus. E um dos primeiros pontos que nós vamos estar discutindo aqui hoje é o chamado de Deus para Abraão. E é esse ponto que nós vamos começar a estudar agora. Irmãos, o livro de Gênesis, ele realmente traz essa história de formação do povo judeu. E essa história já se concretiza, ela começa a tomar forma em Abrão. E eu chamo os irmãos para lerem Gênesis capítulo 12, versículo 1, onde diz: Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Imagina que Deus faz um convite para Abraão, e no meio desse convite, Deus faz 7 promessas para Abrão, sendo que a primeira promessa é: farei de você uma grande nação. Como é que Deus ia fazer de Abraão uma grande nação se Abraão nem filhos tinha e já era de idade avançada? Segunda bênção que Deus promessa de Deus para Abraão: eu abençoarei você em tudo. Terceira promessa: eu vou engrandecer o seu nome. Ninguém conhecia Abraão. Quem é que conhecia Abraão no meio daquela população de Ur? Abraão era mais um no meio da população. Você será uma bênção. Quinta promessa: em você serão benditas todas as nações da terra. Sexta promessa: abençoarei os que te abençoarem. Sétima promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então observe o seguinte, que Deus chama Abraão confia no chamado de Deus, Deus faz as promessas a Abraão e Abraão segue o seu caminho em direção à terra que Deus ia mostrar para ele. E olha que quando Abraão sai com seu sobrinho, ele praticamente ali já tinha posses, já tinha bens, já tinha o seu caso, já estava com a sua vida ali estruturada na cidade de onde Deus os chamou. E era uma cidade extremamente pagã, onde eles adoravam a deusa Lua. É uma cidade extremamente pagã que eles faziam esse culto à deusa da Lua, a deusa Lua. E aí Deus segue. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, seu irmão, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e os bens que haviam comprado em Harã. Então observe que ele sai de Ur, vai para Harã e depois ele desce. Ele faz como se fosse uma pirâmide. Ele sai de Ur, vai para Harã e depois ele desce para Canaã. E esse é o trajeto de Abrão. Meus irmãos, realmente Abrão tinha que ter fé, porque está morando no meio completamente pagão, receber um chamado, e aí ele largar todo mundo, pegar todos os seus pertences e partir em caminho em direção ao local onde Deus o havia chamado.
Então, esse é o percurso de Arã que todos já conhecem, por isso, inclusive, que hoje eu convidei alguns professores para a gente debater alguns pontos que são novidades em relação a essa questão do texto. E nós vamos dar seguimento em relação a isso. O próximo tópico seria a fome leva Abraão ao Egito. Em Gênesis capítulo 12, do versículo do 10 ao versículo 20, nós encontramos a passagem onde Abraão passa por um momento de bastante dificuldade por causa da seca que estava tendo lá em Canaã, e ele desce para o Egito atrás de alimentos. Nós observamos aí duas falhas de Abraão aí. Primeiro, porque ele não confia em Deus, ele vai atrás de auxílio no Egito. E segundo, quando ele chega no Egito, ele mente para os egípcios, para Faraó, em relação a Sarai, sua esposa, dizendo que ela era sua irmã. E aqui, abre um parênteses aqui para dizer o seguinte, diz que a beleza dela era tão grande, mas era uma beleza tão enorme a beleza de Sarai, que quando ela entra no Egito, entra na cidade, chamou a atenção de todos, que saíram correndo para informar o faraó que só queria mulheres bonitas em seu harém, e saíram correndo para poder avisar para o faraó. Então observe a beleza que era Sarai. E aí nesse momento nós encontramos essas duas falhas de Abrão, em mentindo, primeiro em procurar auxílio nos egípcios pelo momento de dificuldades que estava passando, faltou sua confiança ali em Deus. O mesmo Deus que lhe tirou de Ur dos Caldeus para uma terra prometida era o mesmo Deus que ia cuidar do seu sustento, que não ia deixar nada faltar. E depois ele chega e mente para o faraó, dizendo que Sarai era sua irmã. E o texto dá continuidade, e aí nós vamos para Gênesis 13, capítulo 13, do 1 a 18, onde mostra a separação de Ló e a promessa da terra. E realmente é algo bastante complicado, porque inclusive uma das formas de enfraquecer os povos naquela época era a divisão. Porque imagina que um exército, por exemplo, que estava combatendo em um fronte, quando ele dividia para combater um outro fronte, enfraquecia o exército e ficava vulnerável ao ataque dos inimigos. E imagina que quando acontece a separação de Abrão e Ló pela divisão de terras, por causa do atrito que estava havendo entre os seus pastores, entre os seus boiadeiros, que tomavam conta dos animais, tiveram que realmente se separar. E Abraão, de uma forma extremamente madura, de uma forma carinhosa, ele dá a oportunidade ao seu sobrinho de escolher qual a área da terra que ele queria para pastorear suas ovelhas. E Ló escolheu a parte mais bela, a parte mais verde, a parte mais irrigada por águas. O olho dele cresceu. E aí deu no que deu em relação à sua relação com Sodoma e Gomorra. Mas aí as pessoas falam, Ló escolheu errado, porque Ló deveria ter... Tá bom, e se Abraão tivesse escolhido a parte mais verdejante das campinas ali, será que Abraão ele iria se envolver com aqueles povos pagãos de Sodoma e Gomorra? Ou realmente era do caráter de Ló, esse envolvimento, esse encantamento que ele teve pelo pecado? Eu acredito que Abraão estava maduro o suficiente para não se envolver com os encantos do pecado que apresentava Sodoma e Gomorra. E isso realmente trouxe sérios prejuízos para Ló e a sua família. Mas um ponto interessante também que nos chama a atenção no capítulo 13, e um outro professor vai falar a seguida, era por onde Abrão passava, ele levantava um altar, o que mostra a importância e a necessidade do homem de estar na presença de Deus, de estar sempre na igreja buscando a Deus. E isso é importante para os dias de hoje. Eu lembro que quando começou a pandemia, eram muitos irmãos criticando o governo do estado, criticando a prefeitura porque fecharam as igrejas. É o apocalipse, é a besta, é o sinal da besta. A igreja está reaberta, e cadê os irmãos que não estão participando? Tem irmãos que não faz parte de grupo de risco e esqueceu que os domingos são dedicados a nós estarmos na igreja em comunhão com os irmãos. Alegrei-vos quando vos disserem, vamos à casa do Senhor. E os irmãos não estão participando. Tem irmão que não é grupo de risco.
e o irmão criticava o governador do governo do estado, criticava a prefeitura porque as igrejas tinham fechado. A igreja está aberta agora e o lugar do irmão está lá ao vazio lhe esperando, meu irmão. Nós vamos para o próximo professor, que vai falar sobre o culto ao Deus Altíssimo. E para falar sobre isso eu convido o nosso querido pastor Altino. Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez participando da Escola Bíblica Dominical, mesmo que à distância, né? Espero que todos estejam bem, que Deus continue abençoando a todos nós, né? Nessa manhã nós vamos tratar na Escola Bíblica Dominical justamente dando continuidade às lições do Velho Testamento. Estaremos falando algo sobre Abraão, né? O pai da fé. E eu fiquei com o tema que é o culto ao Deus Altíssimo. É um dos tópicos da lição e eu vou fazer um breve comentário porque o tempo também não nos permite muita coisa, né? Temos apenas 15 minutos. Bem, irmãos, a história de Abraão ela é bastante conhecida, né? Todos nós conhecemos a chamada de Abraão, quando Deus prometeu a ele uma nova terra, né? Que chamamos de terra prometida. E Abraão, então, de acordo com a orientação de Deus e com a sua promessa, ele sai dali, larga o lugar onde ele habitava e segue com a sua família, né? Seus bens, seus animais, e também leva consigo o seu sobrinho Ló. E a palavra de Deus nos diz que eles se estabeleceram ali em Canaã, no Vale do Jordão, e chegando lá eles se separaram, né? Cada um foi para uma região, cada um escolheu uma terra para ficar, né? E ali eles continuaram suas vidas. Então nós temos aqui em Gênesis de 14, o capítulo 14, de 12 a 24, o relato onde baseamos hoje essa lição. E estamos trabalhando o episódio onde houve a guerra ali naquele local já existia cidades e ali tinha os reis, né? Os reis que tomavam conta do seu povo. E a partir do verso 12, o relato nos conta que 4 reis da Mesopotâmia, eles se revoltaram contra 5 reis da planície, né? Eram cidades vizinhas. Então esses 4 reis se combinaram para atacar os 5 reis que ficavam, 5 reinados que ficavam ali no Vale do Jordão. E é justamente onde tem Sodoma e Gomorra, onde o Ló tinha se estabelecido, né? Ló, ao deixar a companhia de Abraão, ele se estabeleceu em Sodoma, aquela região de Sodoma e Gomorra, que era uma região da planície do Jordão. E o que acontece é que, com essa perseguição desses 4 reis aos 5 reis da planície, Jó, que ali habitava, foi levado também como escravo, né? Quando um reino atacava o outro, ele levava, destruía tudo na cidade e pegava os seus habitantes e levava como escravos, né? Isso era um costume. E dominava os seus bens. No relato bíblico, nos mostra que um dos habitantes daquela região, ele conseguiu escapar. E então ele correu até a região onde se encontrava Abraão, e ali ele passou, ele levou informação para Abraão daquele acontecimento, e Abraão resolveu intervir, né, naquela guerra. Então ele pega os seus soldados, né? A Bíblia nos diz que Abraão tinha 318 homens treinados, praticamente um exército, né? Ele tinha um exército daqueles criados dele, pessoas que criaram-se na sua propriedade,
e que eram pessoas fiéis a ele e pessoas que eram preparadas para a guerra, né? Diga-se de passagem, eles estavam numa terra desconhecida, num lugar onde eles precisavam estar protegidos. E naquela época a gente sabe que era muito comum os reis querer tomar a terra de outros, né? Ou seja, uns avançavam nas terras dos outros e aqueles que eram mais fortes findavam roubando seus bens, né? E também os levando como escravos. Então, Abraão pegou seus 318 homens, né, treinados, e se deslocou ali até aquela região. E, segundo o relato bíblico, ali ele atacou aqueles 4 reis da Mesopotâmia e conseguiu encurralá-los e trazer de volta aquele povo que ele estava levando como escravo e também os seus bens, né? Trouxe também consigo os seus bens. E aqui no versículo 18 diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então o relato informa que ao terminar aquele momento de guerra, Abraão retorna, né? Trazendo Ló com a sua família e também aquelas pessoas que foram salvas por ele, né? E foi encontrar com o rei de Sodoma, que era o rei, um dos reis que estava na guerra também, né? Ou seja, fazia parte dos 5 reis que foram atacados. E chegando ali no vale de Savá, né? No vale de Savé, ele encontrou com o rei, e aí surge também a figura do Melquisedeque, que em nenhum outro lugar da Bíblia é citado, né, no Velho Testamento, mas naquele momento surge ali Melquisedeque. Não se sabe se Abraão já tinha conhecimento da existência dele, né? Ele era o rei de Salém, né, também ali naquela região. E ele veio ao encontro também de Abraão, e ali houve aquele encontro, né, de Abraão, o rei de Sodoma, e o aparecimento de Melquisedeque, um sacerdote, né, um rei e sacerdote, que surgiu ali do nada, né? Lógico, a gente sabe que é a ação de Deus, né? E naquele momento, o rei de Sodoma, ele muito agradecido a Abraão pela a devolução do seu povo e dos bens daquele povo, né? Ou seja, por aquela vitória tão maravilhosa, ele propôs a Abraão entregar para Abraão todos os bens trazidos juntamente com aqueles povos, né? E que ele queria apenas as pessoas da cidade dele que retornaram, mas os bens ele deixaria com Abraão como era de praxe, né? Ou seja, todo aquele que dominava, ele ficava com os bens, ele tinha direito a tudo aquilo lá, era um direito da época. E Abraão, então, rejeitou essa proposta do rei de Sodoma, e naquele momento ele fez uma promessa a Deus. Na promessa ele dizia que não aceitava, né, ficar com aqueles bens, primeiro porque ele não queria que o rei de Sodoma fosse depois dizer: Abraão enriqueceu às minhas custas, né? Enriqueceu com os bens que foram adquiridos do povo como despojo de guerra, né? Então ele não queria
ficar com essa fama ou com esse título, né? E ele fez uma promessa a Deus que jamais aceitaria, né, qualquer tipo de recompensa por aquela vitória, né? Então, é um reconhecimento a Deus, né, de que aquela vitória não foi alcançada apenas pela competência dos seus soldados, apenas pelo esforço dele, pela destreza e o desejo de combater aquela guerra, mas sim porque houve a ação divina, a ação direta de Deus na sua vida, né? Ele reconhecia isso com toda a segurança, com toda a firmeza, e por isso ele não aceitava nenhum tipo de recompensa, né? Por outro lado, a gente pode analisar a questão do agradecimento. Melquisedeque, ele se propôs agradecer a Deus aquele momento, né, e colocar a vida de Abraão diante de Deus com certeza com muita alegria, né, com muito regozijo, diante daquela vitória, né, de saber que ali eles tinham um verdadeiro servo de Deus, um homem abençoado por Deus, porque eles reconheceram que aquela vitória, ela não poderia ser uma vitória humana, né? Era uma vitória de alguém que tinha algo superior à sua humanidade, ou seja, alguém que dependia de Deus. E esse relato, lógico que muitas lições podemos tirar. A vida de Abraão foi uma vida vitoriosa, né? Abraão é um dos grandes homens da história bíblica, né? E podemos, sim, com certeza, tirar muitas lições desse episódio e de muitos outros que aconteceram na vida de Abraão, né? Um grande herói, mas um grande herói não pela sua força, mas pela sua obediência a Deus, né? E a lição que nós queríamos deixar hoje com os irmãos é justamente baseado nessa possibilidade daqueles que seguem ao Senhor, aqueles que têm a sua vida transformada por Deus, né? De usufruir desse mérito, de buscar viver realmente uma vida na dependência de Deus, né? Porque assim como Abraão, buscando a dependência de Deus, conseguiu vitórias tão grandes, né? Nós também podemos viver diante de Deus e ser vitorioso com a nossa vida voltada aos princípios da palavra de Deus, em obediência ao nosso Deus. Temos também que observar que Abraão, ele quebrou um paradigma que era comum, né? De você ficar com os bens adquiridos numa situação dessa, uma situação de guerra, onde você combateu o seu inimigo e ali você trouxe de volta as pessoas, os bens, as pessoas que estavam sendo escravizadas e também os bens que ali estavam sendo levados, né? Mas, como era comum e era de direito pela ética daquele povo, né, que o vencedor tinha direito a tudo isso. Mas Abraão não, ele dispensou esse direito. Ele dispensou porque ele reconheceu que isso não valeria a pena. O que valia a pena era a segurança que ele tinha diante de Deus, de que não foi ele que fez, que foi responsável por aquela vitória, mas sim Deus. E por isso ele abriu mão de um princípio humano que existia, que era comum e que era, como se diz, era legal, não é? Que nós também possamos meditar nessa situação. Nem sempre o que é de direito, humanamente falando,
nós devemos aceitar. Devemos, como servos de Deus, como pessoas com uma ética baseada na palavra de Deus, termos o nosso posicionamento correto. O outro é o de agradecimento, né? O agradecimento, conforme Melquisedeque, né, que veio ali disposto a agradecer a Deus por aquele momento, por aquela vitória de Abraão, e também o próprio Abraão, né, naquele momento, reconheceu a sua fragilidade e certamente foi ali um momento que nós não podemos nem avaliar, né? Um momento de muita alegria, um momento de muita, ou seja, de muito prazer, de poder provar assim, de forma verdadeira, né, a ação de Deus na vida daquele povo ali. Que nós passamos no momento da vitória, nos momentos vitoriosos, reconhecer também e agradecer e cultuar ao nosso Deus. Cultuar ao nosso Deus de forma sincera. Foi isso que fez Melquisedeque, né, reconhecendo o Deus Altíssimo, que também Abraão o reconheceu como sendo o seu Deus, né? Estávamos ali falando a mesma língua, e ali eles cultuaram um culto verdadeiro, um culto sincero, um culto de agradecimento. E a lição é que nós possamos também ter essa alegria de cultuar a Deus em agradecimento a tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que a nossa vida seja uma vida de agradecimento, uma vida de gratidão, né? E de louvor ao nosso Deus pelas maravilhas que Ele tem feito na vida de todos nós. Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, professor Altino. E nós vamos agora para um outro professor falar sobre o herdeiro e a justificação pela fé, em Gênesis capítulo 15, do 1 ao 11. Professor Epifânio. Por favor, professor. Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu estarei a falar sobre o capítulo 15 do livro do Gênesis. A Bíblia, em ordem cronológica, coloca a narrativa do capítulo 15 10 anos após a chamada de Abrão no capítulo 12. A gente tem que ter em mente que tudo isso que está acontecendo do capítulo 12 em diante é desdobramento da promessa do Senhor lá no Gênesis, que da semente da mulher o Senhor ia enviar o libertador. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Eu estarei usando na maior parte a versão Almeida. O versículo 1 diz o seguinte: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Aí a Bíblia diz o seguinte: depois destas coisas. Que coisas a Escritura está fazendo referência? As Escrituras estão fazendo referência à narrativa do capítulo 14, que o irmão já falou há poucos instantes. A palavra do Senhor disse a Abrão: não temas. Então, o que é que a gente pode observar aí? Que mesmo tendo um chamado do Senhor, e Abrão fez de tudo para evitar guerras. A gente pode citar em duas oportunidades. No capítulo 12, quando eles foram para o Egito, ele fez de tudo para evitar guerras lá. E também no capítulo 20, com o rei de Gerar. Aí estaríamos avançando, mas os irmãos podem ver. Mas não teve jeito.
Abraão foi envolvido numa guerra para a libertação do seu sobrinho Ló, né? E a gente pode ver também, fazer uma reflexão sobre a gente. Quantas vezes nossos irmãos em Cristo, mesmo andando em temor e tremor diante do Senhor, são envolvidos em batalhas pela libertação de parentes, pela libertação de amigos, pela libertação da nação. Então Abraão foi à guerra com um pequeno exército de 318 servos, mais 3 aliados. E a Bíblia diz que o Senhor entregou a vitória nas mãos de Abraão. Está em 14:20. Eu não vou fazer o discurso, só estou lançando aqui o contexto imediato para a gente prosseguir. Então, naquela época, Abraão teve que lutar pela libertação de seus parentes. Hoje, a nossa batalha é o quê? Levar a mensagem. A vitória o Senhor Jesus já conquistou na cruz. Então, a peleja da gente é levar a mensagem. O inimigo vai fazer oposição, o mundo, essas coisas que a gente já sabe, mas não podemos deixar de prosseguir na nossa caminhada. O Senhor diz a Abraão: eu sou o teu escudo. Não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ver um policial do grupamento de choque em atuação. Se vocês tiverem a oportunidade e tal, vocês vão ver que eles usam um escudo que vai da cabeça até os pés. Mas na época de Abraão, os escudos cobriam pequena parte do corpo. Se o escudo cobrisse a cabeça, as pernas e os troncos, os membros inferiores e o tronco ficavam expostos. Se cobrisse o tronco, a cabeça e as pernas ficavam descobertas. Se cobrisse os membros inferiores, a cabeça e o tronco ficavam aparentes, e aí eram objetos para que o inimigo pudesse atacar para derrotar. Então, quando o Senhor diz a Abraão que o Senhor é o escudo dele, o Senhor estava dizendo para Abraão: eu garanto a sua proteção, a tua proteção. Nós sabemos que vivemos num mundo mau, sem segurança, e nós temos ouvido falar muito de violência. Então, o que é que nós devemos fazer? Depositar toda a nossa confiança nas mãos do Senhor. Quando o Senhor diz para Abraão: eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo, o galardão será grandíssimo, o Senhor está querendo dizer para Abraão: a tua recompensa será incomensurável. Ninguém vai conseguir medir a tua recompensa. Aí no verso 2, Abraão diz para o Senhor: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não tem dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Na Bíblia King James diz o seguinte, essa primeira parte do verso 2. Abraão diz assim: de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? E ele diz ainda mais que Eliezer, o Damasceno, iria herdar tudo. No verso 12, no capítulo 12 de Gênesis, no verso 2, o Senhor tinha falado para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Então, como eu já falei no início, passaram 10 anos. Abraão estava com 75 anos, lá no capítulo 12.
Agora Abraão está com 85 anos, né? E aí depois, quando quando Ismael nasce, Abraão está com 86. Então passaram-se 10 anos e Abraão estava aguardando o cumprimento da promessa. Então, naquela época, não haviam instituições especializadas em armazenamento de gametas, coisa que é normal. Quando um dos cônjuges não pode, na nossa época agora, quando um dos cônjuges tem problema ou vai fazer tratamento com radioisótopo ou quimioterapia, geralmente eles fazem a seção desses gametas e são armazenados, mas naquela época não tinha isso. Abraão estava envelhecendo, né? Naquela época não tinha fertilização in vitro, esse tipo de coisa. Então, Abraão, quando ele diz, visto que morro sem filhos, então havia uma preocupação na mente de Abraão. Mas aí o Senhor diz para Abraão no verso 4, que o Damasceno não seria, o Eliezer não seria o herdeiro de Abraão, mas alguém que saísse das entranhas dele. E aí no verso 5 o Senhor diz para Abraão, dá uma olhada para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. E aí o Senhor diz para Abraão, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que, e creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Então a gente pode ver aqui que mesmo antes do Senhor Deus dar a lei pelo ministério de Moisés, Abraão foi justificado por ter depositado toda a confiança, né, no Deus do impossível. Então Abraão foi justificado pela fé. A gente pode dar eu comentei o verso 6, mas a gente pode perceber que o verso 4 não foi bem interpretado aqui por Abraão, né? O 5 e o 6, Abraão interpretou bem, tanto é que Deus creditou a fé de Abraão como justiça. Mas o verso 4, eles, né, depois de algum tempo, eles saíram dali, e aí Abraão, né, deve ter conversado com Sara, e eles interpretaram mal, e aí deram início àquela operação H que os irmãos já conhecem. Mas no capítulo 12, eu volto a frisar, o Senhor diz para Abraão, eu farei de ti. Então, era uma operação sobrenatural que o Senhor tinha dito que ele mesmo iria fazer, né? E por isso o Senhor deixou que todas as possibilidades humanas fossem esgotadas. O Senhor deixou que os dois ficassem velhos mesmo. Porque Deus é Deus. E aí no verso 7 o Senhor diz para Abraão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em herança. Vocês entenderam o que o Senhor disse para Abraão? Deus não faz a obra pela metade. Ele está querendo dizer para Abraão, Abraão, eu sou o Deus que cumpre o que prometo. Paulo vai dizer em Filipenses 1,6, na carta aos crentes de Filipos, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então o nosso Deus está trabalhando na vida de cada um de nós, assim como ele foi aperfeiçoando a fé do patriarca Abraão. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas, as provas, as dificuldades fazem parte dessa escola da fé que o Senhor matriculou cada um de nós. No verso 8, Abraão diz ao Senhor, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la?
aqui, nesse texto aqui, não há demonstração de dúvida da parte de Abrão. Abrão está pedindo a Deus um sinal, era coisa da cultura dele. E os irmãos podem ver pela leitura da Bíblia que essa questão de sinal foi iniciada pelo próprio Deus. Se os irmãos pegarem aí Gênesis 9, de 1 a 13, depois que Noé saiu da arca, o Senhor diz o seguinte: eis que eu estabeleço convosco a minha aliança, que não mais será destruída toda a terra pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, e este será o sinal da aliança. Deus está dando um sinal. Noé não pediu um sinal, mas Deus está dando. Que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco por todas as gerações. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Aí depois que o Senhor Deus estabeleceu essa questão de sinal, e aí a gente pode ver as escrituras estão recheadas de gente pedindo sinal a Deus. No livro de Êxodo 4, de 1 a 9, Moisés alega que o povo de Israel não ia acreditar. Deus manda Moisés apresentar 3 sinais. O do cajado, que iria se transformar em serpente, da mão colocada sobre o peito, e ela ficava leprosa. E depois ele colocava de novo, a mão ficava sadia, e da água que ele iria tirar do rio, e lançando na terra seca, ela seria transformada em sangue. Em Juízes também, Gideão pede sinal ao Senhor. Juízes 6:17. E aí, no livro de Isaías, o rei Acais não quis pedir um sinal a Deus, mas o próprio Deus deu um sinal. O profeta até ficou chateado, mas ele disse que o Senhor mesmo iria dar o sinal. Está no verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará o sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz o filho, e chamará o seu nome Emanuel. Até no ministério do Senhor, aqui na terra, os israelitas pediram um sinal. Em Mateus 12:39, a palavra de Deus diz: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe. Por fim, 1 Coríntios 1:22, o apóstolo Paulo diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Vamos para a lição. O autor para no verso 11, mas eu vou comentar até o verso 16, que tem um pacto aí que o Senhor faz com Abrão, e eu achei que era interessante citar os pontos salientes. Então o Senhor orienta Abrão no verso 9 para que ele pegasse alguns animais e que ele partisse ao meio, menos os pássaros. Ele não partiu. E aí a Bíblia vai dizer que Abraão ficou cuidando daqueles animais ali que estavam expostos. As aves de rapina queriam se aproveitar naquele momento ali, e Abraão foi enxotando aqueles animais. E aí, quando escureceu, a Bíblia diz que o Senhor fala para Abraão que a descendência dele seria peregrina, seria reduzida à escravidão, estou no 13, e seria afligida por 400 anos. No 16 diz: porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não
estava cheia, né? Então a gente pode ver aí que Deus demonstra uma longanimidade tremenda para com aquelas nações que eram pecadoras diante do Senhor. E o Senhor não julgou aquelas nações por 400 anos, esperando que Israel se tornasse um povo, uma nação, e que fosse instrumento de Deus para executar o juízo. E aí, no verso... Deixa eu pegar aqui o texto. No verso 17 diz: quando o sol já estava escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. Geralmente, quando se fazia pacto, naquela época, as partes envolvidas, as pessoas envolvidas, elas passavam entre aquelas metades e faziam o acordo que, se um dos lados não cumprisse o acordado, aquela parte negligente no acordo, no pacto, seria feito, né? Iria acontecer com ele o que aconteceu com aqueles animais. Nesse caso aí, nesse caso de Abraão, somente o Senhor passou entre os animais. Por quê? Porque Abraão não tinha condições de garantir coisíssima nenhuma. É o Senhor que garante a nossa vitória. Então, meus irmãos, todas as promessas do Senhor para as nossas vidas estão garantidas porque Deus é fiel. E a salvação, tudo que concerne aos crentes, é obra do Senhor do começo ao fim. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Obrigado, professor Epifânio. Irmãos, o autor ele termina a lição de hoje dizendo o seguinte: podemos estar certos do cuidado de Deus na nossa vida se estivermos dispostos a obedecê-lo em tudo. E diz ainda mais: pela fé, as promessas divinas são cumpridas em nosso viver, especialmente a promessa da vida eterna. Por isso que nós devemos estar sempre confiantes no Senhor. Essa é a lição de hoje, meus irmãos. Mas nós não poderíamos terminar a EBD de hoje sem falar do nosso professor que partiu essa semana, na quinta-feira, que foi o professor Geraldo. E para falar um pouco do professor Geraldo, eu convidei a irmã Cláudia, porque ela acompanhou um bom período esse irmão quando ele estava internado no hospital. Eu gostaria de ouvir um pouco a irmã Cláudia falar um pouco sobre o nosso querido irmão Geraldo. A paz do Senhor, meus irmãos, eu estou aqui para falar um pouco de Geraldo, que nos deixou nessa quinta-feira. Ele já vinha sofrendo com o tratamento de câncer, lutando contra essa enfermidade que tem ceifado tantas vidas. Mas em 2019 o Senhor o livrou da morte. Verdadeiramente o Senhor fez um milagre na vida de Geraldo. Quem esteve lá, quem acompanhou, como eu e outros irmãos, a gente sabia que para sair daquela situação só através de um milagre. E o Senhor fez esse milagre, dando a oportunidade a Geraldo de cuidar de sua mãe. Sua mãe veio a falecer, estará completando 1 ano agora que faleceu. Mas Geraldo, enquanto esteve bem, sempre com a saúde debilitada, puxando da perna, a questão da coluna, fez a cirurgia, melhorou bastante. Mas mesmo com as suas limitações físicas, ele nunca deixou de se envolver na obra. Ele participou do projeto Letramento, junto com Késia, com a irmã Ieda, sempre presente no coral, sempre cantando no louvor da igreja. E eu me aproximei muito de Geraldo quando ele começou a participar do Portas Abertas, depois que eu passei a ser coordenadora.
Então ele tinha um dia fixo, o dia de quinta-feira. Era o dia que ele estava lá sempre dando a mensagem. Então, fica um vazio no nosso coração, fica um vazio na nossa igreja, mas assim, Sião sempre chegou junto, Sião sempre participou, sempre ajudou, sempre apoiou. Eu lembro que quando ele ficou doente em 2019, Dálvaro e outros irmãos se moveram muito para conseguir removê-lo da UPA para um hospital melhor. E Deus fez grandes coisas na vida de Geraldo. Que ele possa descansar agora em paz e que Deus console o coração da nossa igreja. Eu sei que ele era amado por muitas pessoas, por muitas irmãs da MCM. E que Deus console os seus irmãos, os seus familiares. A paz do Senhor. Sentado, você
É isso aí, amados irmãos. Fica a lembrança do nosso professor, querido irmão Geraldo. Quero agradecer a todos por mais uma vez estar aqui com os irmãos. Os irmãos que gostaram da nossa EBD de hoje, aí embaixo, tá vendo aí na sua tela aí, não tem um sinalzinho assim, ó, clica aí dizendo que o irmão gostou da nossa EBD de hoje, diz que o irmão gostou da nossa EBD. Quero dizer aos irmãos que domingo que vem tem mais, né? Domingo que vem iremos estudar a lição número 7, Deus age contra o pecado, e eu estarei colocando nos grupos a foto da lição do próximo domingo para que os irmãos possam ler. Quero agradecer a todos, um bom domingo para os irmãos e até a próxima.